Olá, pessoal, tudo bem? Gente, hoje nós vamos falar a respeito de algumas figuras de linguagem. Na aula passada, nós vimos que elas se dividem aí entre figuras semânticas, figuras sintáticas, figuras de pensamento e figuras sonoras. Hoje nós vamos ver algumas delas. Começar a ver, né? Na próxima aula a gente vê mais algumas. Ok? Então, pegue o caderno de vocês, anotem o que eu estou falando, porque é muito importante. A primeira figura de linguagem que nós vamos estudar é a metáfora. A metáfora é a figura de linguagem talvez mais utilizadas pela gente. É a figura de linguagem que mais utilizamos. Uma metáfora ocorre quando fazemos uma comparação não explícita, isso é, sem o uso de elementos comparativos, como, tal qual, parece com, igual a e etc. Gente, a metáfora é aquela coisa que a gente está falando de um modo, mas querendo se referir a outra coisa. É muito utilizada no poema, é muito utilizada nas letras de música e é muito utilizada por nós também em nosso dia a dia. Coloquei aqui um exemplo. O Gustavo é um papagaio, não fica quieto nunca. Veja que esse papagaio que eu estou utilizando não é uma palavra que tem uma relação direta com o ser humano, no caso, Gustavo. Porém, eu quero utilizar uma característica do papagaio, que é falar, que é ficar repetindo coisas, que é muitas vezes falar sem parar, que é algo irritante. Eu pego essa característica e associo à característica de Gustavo, que é uma pessoa que também fala muito. Por isso eu chamo ele de papagaio. Vejam que eu não uso um termo comparativo ou um elemento comparativo. O Gustavo é como um papagaio. O Gustavo parece um papagaio. Então, se eu estou utilizando parece um papagaio ou é como um papagaio, aí eu vou ter uma comparação, não é metáfora. A metáfora implica em nós utilizarmos uma comparação sem esses elementos comparativos. O Gustavo é um papagaio, não fica quieto nunca. Lembre-se, eu pego uma característica do papagaio que pode ser atribuída a Gustavo. Isso é metáfora. Eu deixei aqui uma letra de música que tem várias metáforas. A música é Girassol, da banda Ira. Então vamos dar uma lida aqui. Eu tento me erguer às próprias custas e caio sempre nos seus braços. Um pobre diabo é o que sou. Vejam, ele já começa colocando aqui uma, é, uma metáfora. Ele se compara a um pobre diabo. Ele diz que ele é um girassol sem sol. O que ele quer comparar aqui? Ele compara que a vida dele não tem um sol. Ele se sente como um girassol sem sol. Um girassol precisa do sol tanto para sobreviver, e ele também se guia, né, de acordo com o sol. Então ele se sente como um girassol sem sol, alguém que está perdido, alguém que não se encontra porque não tem o sol dele. Um navio sem direção, né? É a mesma coisa, ele se sente perdido na vida dele por conta disso. Veja, isso aqui são comparações que ele está fazendo da vida que ele está levando com alguns elementos. A vida que ele está levando, que está perdida, que ele não sabe o que fazer, ele não se sente realizado, ele não se sente completo, ele não se sente pertencente àquele local que ele está, por conta da falta de alguém, que é o sol dele. Então ele compara a vida dele, o estado em que ele se encontra, com um girassol sem sol, um navio sem direção. Apenas a lembrança do seu sermão. Você é meu sol. Olha lá. Compara então a pessoa com o sol dele. Que sol é isso? O que é ser um sol? Sol é algo que provê vida, é prover felicidade, é algo que provê a vida, pode-se dizer assim. É aquilo que é mais importante para a vida humana. Então, nesse caso, ele compara uma pessoa a algo muito importante. Veja, ele pega uma característica do Sol, que é a importância para a vida, e compara com a pessoa, colocando que ela é muito importante. 1,65 m de Sol, mesma coisa, né? E quase o ano inteiro os dias foram noites. Vejam, os dias não foram noites de fato. A questão é que ele compara a noite como algo sombrio, algo escuro, algo solitário. Ele pega essas características da noite e coloca nos dias dele.
Então, ele faz essa comparação não explícita. Noites para mim. Beleza, a música continua, porém, esse trecho aqui a gente já consegue perceber várias metáforas. O importante aqui, pessoal, é vocês lembrarem que não pode ter termos comparativos. Ele não está falando assim, a minha vida é como um girassol sem sol. Se ele falasse é como um girassol sem sol, nós teríamos uma comparação e não uma metáfora. Só que aqui ele está afirmando que é um girassol sem sol, é um navio sem direção. Fala que você é meu sol. Não fala que você é, para mim, é como o sol. Tá? Se estivesse utilizando como o sol, ele estaria fazendo uma comparação e não uma metáfora. Gente, as metáforas, como eu falei para vocês, elas estão presentes no nosso dia a dia. Nós utilizamos várias vezes para expressar alguma coisa, e principalmente quando a gente está ouvindo uma música, lendo alguma obra literária, é muito comum nos depararmos com as metáforas, que são essas comparações que nós estamos vendo aqui. Na época da ditadura, por exemplo, na ditadura civil-militar brasileira, os artistas produziam muitas letras de música com metáforas, porque existia o DOPS, que não permitia que se publicassem músicas, ou melhor, né, que se produzissem e lançassem músicas que criticassem a ditadura militar, ou que tratassem de alguns temas que aquele governo não aceitava como algo moral para a sociedade. Então se utilizava muita metáfora. E lógico, é um recurso que não está presente só ali, mas em todas as épocas em que se produziu literatura. Ok? Então, metáfora é isso, é bastante simples, só precisa ter essa atenção. Próximo aqui é metonímia. Outra figura de linguagem bastante utilizada por nós e também pela publicidade. Vamos dar uma olhada aqui. É a substituição de uma palavra por outra que possui uma relação de sentido. Pode ocorrer de diversas maneiras. A metonímia, então, é quando eu vou pegar e, para expressar a minha ideia, eu substituo uma palavra por outra que tenha uma relação de sentido. Vejam, lá na metáfora, eu estou utilizando uma comparação com coisas diferentes. Eu falar que a pessoa é um sol, eu falar que Gustavo é um papagaio, eu falar que minha vida é um navio sem direção. Isso tudo, eu estou fazendo comparações com coisas que não têm exatamente relação com aquilo que eu estou comparando. Mas eu pego dali alguma característica para fazer essa comparação. No caso, vamos lembrar do papagaio e o Gustavo. Não existe uma relação entre papagaio e ser humano. Porém, nesse caso, eu pego uma característica do papagaio, que é falar muito, e comparo com o Gustavo. Eu faço essa comparação. Aqui na metonímia, nós vamos pegar termos que têm uma relação de sentido. Vamos dar uma olhada em algumas maneiras em que se ocorre a metonímia. Aqui, pessoal, eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6 tipos, digamos assim, de metonímia. Existem várias outras. O importante aqui é vocês entenderem o sentido da metonímia, que aí fica fácil de reconhecê-la depois. Veja, posso substituir a matéria pelo objeto. Vejam só, as cordas da orquestra estavam muito harmoniosas. Eu não quero falar cordas exatamente. Eu estou falando dos instrumentos de corda de uma orquestra. Estou falando do violino, da viola, do violoncelo, do contrabaixo. Vejam, aqui eu pego, então, a matéria e substituo pelo objeto. Ao invés de eu falar os instrumentos de cordas da orquestra estavam muito harmoniosos, eu vou falar as cordas da orquestra estavam muito harmoniosas. Vejam, eu não pego uma palavra que não tenha relação nenhuma com o que eu quero dizer. Pelo contrário, eu pego uma palavra que tem ali uma relação, porém ela é mais generalista. Vamos entender outra coisa. Substituo a parte pelo todo. Ao invés de eu falar do todo, eu pego uma parte desse todo para falar. Olha lá, o rapaz não tinha um teto para morar. Ele não é literalmente um teto, ele não mora literalmente no teto. Eu quero dizer aqui da casa. Eu pego, então, ao invés de falar da casa, eu pego uma parte da casa, o teto, para exemplificar, exemplificar não, né? Para passar esse efeito de sentido. Então eu pego uma parte ao invés do todo. O todo seria a casa, o lar.
né? O rapaz não tinha um lar para morar, uma casa para morar. Ao invés de eu usar esses termos, eu pego uma parte. Não tinha um teto para morar. Beleza? Vamos para a próxima, então. Autor pela obra. Adoro ler Machado de Assis. Você não lê Machado de Assis, você lê livros do Machado de Assis. E aqui é muito comum. Eu adoro escutar Caetano Veloso. Eu não adoro escutar Caetano Veloso. Adoro escutar as músicas, as canções de Caetano Veloso. Aqui, então, ao invés de falar da obra, eu falo do autor. É uma metonímia muito comum também. Proprietário por propriedade. Jantei no Luiz ontem. Você não jantou no Luiz, literalmente. Né? Jantar no Luiz significa que o Luiz estava ali deitado e você jantando em cima dele. Não é o caso. Jantar no Luiz significa o quê? Eu substituí a propriedade, ou seja, a casa do Luiz, ou até mesmo o restaurante do Luiz, pelo proprietário. Então, essa também é uma forma de metonímia. Eu substituo, ao invés de falar na casa do Luiz ou no restaurante do Luiz, eu falo só no Luiz. Continente pelo conteúdo. Ao invés de eu falar do conteúdo, eu vou falar daquilo que abriga o conteúdo, que é o continente. Comi toda a caixa de bombons. Significa que eu comi a caixa, como a caixa exatamente, o papelão? Óbvio que não. Aqui é a figura de linguagem que vai então substituir. Ao invés de eu falar comi todos os bombons que vieram na caixa, eu falo comi toda a caixa de bombons. E por fim, a marca pelo produto. Compre um pacote de Bombril para mim. Aqui eu estou fazendo o quê? Ao invés de falar do produto, eu falo da marca. Então, não estou falando aqui, compre um pacote de lã de aço para mim. Estou falando para comprar o Bombril. Eu substituo o produto pela marca. Isso também é algo muito comum que a gente pratica no nosso dia a dia, né? Seja com Bombril, seja com Omo, seja com... O que mais? Enfim, tem uma infinidade de coisas que a gente poderia utilizar aqui, que ao invés de falar o produto, nós usamos a marca. Beleza, gente? Isso, então, é metonímia. Eu substituo uma palavra por outra, mas que essa outra tem uma relação de sentido. Ok? Espero que sim. Vamos para a próxima. Sinestesia. Sinestesia consiste em agrupar e reunir sensações originárias de diferentes órgãos do sentido. Visão, tato, olfato, paladar e audição. Vamos dar uma olhada aqui. Como um perfume a tudo perfumava. Beleza? Como um perfume a tudo perfumava. Até aqui, beleza. Estou trabalhando com o quê? Olfato. Era um som feito luz. Olha só, era som feito luz. Som, eu utilizar a audição. Luz, eu utilizo a visão. Aqui eu começo a misturar os sentidos. Eram volatas. Volatas são notas musicais feitas muito rapidamente. Então aqui, audição. Em lânguida espiral que iluminava. Iluminava, visão. Brancas sonoridades. Branca, como é que eu enxergo uma cor? Né? Como é que eu percebo uma cor? Através da visão. Então, brancas, visão, sonoridades, audição. Isso é sinestesia. É eu trabalhar com diversas o quê? Com diversos sentidos, né? Com os diversos sentidos dentro do mesmo texto. Principalmente poemas e músicas vão trazer isso. Mas é óbvio que aparecem outros tipos de texto também. Então, aqui temos um exemplo. Outro exemplo, a tendência da próxima estação é o uso de cores quentes. Vejam, cores são percebidas pela visão. Quentes são percebidas pelo tato, né? Quente, frio, isso tudo faz parte do tato. Então, se eu enxergo algo, que são as cores, e sinto através do tato a temperatura, eu estou trabalhando com dois sentidos diferentes, visão e tato. Isso aqui é sinestesia. Tá? A sinestesia é bastante fácil de reconhecer, é só você ter atenção na hora que você está lendo.
Vamos para a próxima? Hipérbole. O que é hipérbole? A hipérbole é aquilo que serve para exaltar uma ideia, com o objetivo de causar maior impacto e entusiasmo, perdão. É um exagero. Então, quando a gente fala exagerando muito, isso a gente vai chamar de hipérbole. Vamos dar uma olhada na música Exagerado, do Cazuza. Por você eu largo tudo, vou mendigar, roubar, matar, até nas coisas mais banais. Para mim é tudo ou nunca mais. Vejam, aqui a própria música se chama Exagerado, ele vai utilizar várias hipérboles, que é esse exagero realmente. Então, largo tudo. Não é literalmente largar tudo. Vou mendigar, roubar, matar. Também ele não está falando que realmente vai fazer isso. Ele está exagerando. Ele está utilizando uma hipérbole. É tudo ou nunca mais. Nunca, geralmente, vai ser a utilização de uma hipérbole, tá? O nunca é muito tempo. Então é difícil a gente utilizar o nunca sem que isso soe como um exagero. Então aqui nós temos o caso de uma hipérbole. Vários exageros sendo colocados para exaltar esse sentimento dele. Outro muito comum, estou morto de fome. Você não está literalmente morto, porém, essa figura de linguagem serve para exagerar mesmo. Então, você está morto de fome, você está com muita fome. O mesmo ocorre em várias outras situações que nós utilizamos no nosso dia a dia. Estou morto de fome, estou morto de sono, estou morrendo de fome. Eu já falei 1000 vezes para vocês isso. Eu já falei 1 milhão de vezes. Tá? Esse tipo de coisa é o quê? Uma hipérbole. Estou morto de fome significa justamente isso. Certo, pessoal? Então, essas são as figuras de linguagem iniciais. Elas são bastante fáceis, basta vocês prestarem atenção. Se vocês copiaram esses conteúdos no caderno de vocês, com certeza vocês vão conseguir resolver as atividades que serão propostas. Ok? Na próxima aula, nós vamos ver mais algumas para finalizar já esse conteúdo, porque, como eu disse para vocês, nós não vamos nos aprofundar nas 35 figuras de linguagem. Vamos ver as principais, como forma de vocês entenderem esses recursos estilísticos que nós podemos utilizar na nossa produção textual. Então, até a nossa próxima aula. Tchau!